Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa e dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam, não só de acompanhar o programa, mas de repercutir os assuntos que são tratados aqui, debatendo aí na sua casa, debatendo nas redes sociais, mandando as suas opiniões, as suas visões, a forma como você lê e interpreta o texto bíblico também. E aqui no Vejam Só é um espaço preparado e pensado para isso, para essa dinâmica, para essa troca de ideias, para que a partir da conversa que é realizada aqui no programa, você na sua casa se interesse pelos assuntos, comece a ler, pesquisar, ouvir outras entrevistas, outros debates, outras fontes e crie o seu conhecimento, avance no seu conhecimento. Então, dê as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. E hoje, de forma muito especial, nosso programa está imperdível. Eu tenho certeza que você que nos acompanha e gosta do Vejam Só vai aprender e curtir demais a edição de hoje. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu só reforçar para você aqui, vou pedir para a produção colocar o meu perfil lá no Instagram. Se você quer conhecer um pouquinho mais dos bastidores aqui do programa, sempre coloco fotos e para a gente poder conversar também, lá eu consigo dar alguns pitacos também sobre os assuntos que nós tratamos aqui. Vai lá, ó, @Zeca_Pereira, fica à vontade por lá e a gente consegue conversar, bater papo e aprender juntos também, tá bom? Recebo muitas mensagens dos nossos telespectadores, sempre demonstrando muito carinho e falando da importância do programa no crescimento teológico e intelectual também. Esse de fato é o nosso objetivo. Eu vou apresentar os meus convidados, que na verdade dispensam essas apresentações, mas hoje eu me sinto muito honrado em receber aqui no estúdio duas figuras emblemáticas quando a gente fala do assunto ciência e fé. Eles já passaram aqui pelo programa, o Vejam Só já teve a oportunidade de conversar com ambos e hoje nós reunimos, colocamos aqui os dois para a gente bater um papo sobre ciência, sobre fé, e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade ímpar para o nosso crescimento e amadurecimento. Com muita alegria que o Vejam Só recebe direto dos Estados Unidos e parece que foi difícil tirar ele de lá, o professor Dr. Adalto Lourenço, físico e um exímio pesquisador, intérprete das escrituras também, através da ciência, dos estudos que ele realiza. Professor Adalto, é uma alegria recebê-lo de volta aqui no programa e minha primeira vez de conversar com o irmão também. Estou muito feliz, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, é um prazer estar de volta aqui e poder compartilhar um pouquinho a respeito dessa parte de Gênesis e ciência, que é algo fascinante. Sem dúvida, tem muita coisa para a gente conversar. Espero que dê tempo, né, aqui no nosso reduzido programa, da gente conversar bastante. Professor, eu vou começar pedindo para o irmão passar essa informação para quem nos assiste. Nós vamos até colocar no GC também, de um site que o irmão está elaborando, já está no ar até, se eu não me engano, desses conteúdos de aulas, para que as pessoas também tenham acesso a esse material que o irmão durante toda a carreira produziu. Por favor. Legal. Eu estou produzindo uma série de, literalmente, cursos e todos eles estarão disponíveis lá no comotudocomeçou.com.br. Eu quero colocar ali esse material todo que Deus tem me dado ao longo da vida, para que pessoas possam começar onde eu cheguei. Por exemplo, o primeiro curso, que é o Como Tudo Começou, está relacionado com o livro Como Tudo Começou. Serão 40 aulas voltadas especificamente para os temas do livro. O negócio é que tem muita coisa nova ali, então muita informação nova e vai ser colocado de uma forma bem palatável, fácil da gente poder digerir. Então, de novo, é um material que está lá, entra, dá uma olhadinha lá no comotudocomeçou.com.br, a informação estará disponível toda hora. Sem dúvida, essa é uma das grandes facetas do professor Adalto também, essa facilidade nas explicações. Não é à toa que sempre que o irmão vem aqui, os vídeos do irmão viralizam na internet com essas explicações também, porque todo mundo fica muito acessível. Professor, vou mostrar aqui alguns dos livros que eu tenho em mãos aqui. Vou pedir para o irmão rapidamente falar para a gente o conteúdo que o nosso telespectador vai encontrar em cada um deles. Vamos começar com esse daqui, ó, Gênesis 1 e 2. Esse livro, praticamente, ele trata o que um cientista poderia falar a respeito dos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Então, é um livro voltado só para isso. Gênesis 1 e 2, capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. O que o texto fala e o que a Bíblia, o que a ciência tem dito a respeito. Muito bacana, esse é um material produzido, né, e editado pela editora Fiel
inclusive gentilmente mandou um exemplar aqui para o programa também. Obrigado a toda a galera da editora Fiel também pelo trabalho e pelo suporte. Esse daqui eu quero que a gente comente também durante o programa um pouquinho sobre essa questão do dilúvio. Fala pra gente, professor. Tá. O dilúvio em Gênesis é um livro que trata especificamente do relato que vai de Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9. Por exemplo, de onde teria vindo toda essa água, para onde teria ido toda essa água, o número de animais dentro da arca, o tamanho da arca, ou seja, uma lista completa a respeito do dilúvio, de novo, voltado do ponto de vista da ciência. Legal. O negócio é a informação que está lá. A ciência corrobora ou não? Sim, sim. Esse é um tema que eu espero que a gente consiga tratar também durante a nossa conversa. Para a gente encerrar, o livro da triste história da evolução. Esse é um livro que eu escrevi para crianças, que os pais podem usar, ele é todo em forma de rima, ajudando a criança a entender por que a evolução não funciona. Então é uma forma bem simples, bem prática, mas bem objetiva também em todos os temas relacionados com a evolução. Muito bacana, tem todas as indicações para você, os contatos. O professor Adalto também estarão à sua disposição, inclusive lá no nosso perfil do Instagram. Se você quiser outras informações, o site, Instagram, tudo lá para você. Acesse o perfil oficial do programa, que você vai ter acesso a todos esses contatos também. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje também o professor Dr. Marcos Eberlin. Ele é um parceiraço aqui do Vejam Só, sempre atende os nossos convites. Um homem que, apesar de todo o conhecimento, destaque, prêmios, é uma figura super simples e humilde. Professor Eberlin, obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo novamente, meu irmão. Zeca, um imenso privilégio, ainda mais que agora moro a poucas quadras daqui, dá para até vir andando, não é? E o imenso privilégio hoje, ainda mais, de estar ao lado aqui do professor Adalto. O Adalto tem sido inspiração para os brasileiros, inspiração para mim. Comecei nessa jornada inspirado pelo Adalto, como muitos brasileiros. E ter o Adalto do lado é para poucos, né, Zeca? Sem dúvida, sem dúvida. É um privilégio imenso estar aqui com você e com o Adalto, com certeza. Sem dúvida. A gente que agradece demais, professor, pelo carinho. Não sei se a Angélica sabia dessa informação da proximidade, agora seu celular vai tocar mais agora, hein? Ela sabe. O problema é que ela sabe, Zeca. Então tá explicado, então. Porque ela sempre procura o professor Marcos e gentilmente ele sempre nos ajuda, nos atende também, sempre com muito carinho. Professor, vou mostrar também aqui o material. Inclusive, se eu não estou enganado, a gente já falou desse material em uma outra oportunidade também. Explica para os nossos telespectadores o que eles vão encontrar aqui, por favor. Zeca e todos que nos ouvem, a gente sabe muito bem que o naturalismo investe nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos colégios, nas universidades. Infelizmente, a universidade não é o ponto e o contraponto, é o ponto e o ponto e o ponto. Darwin é absoluto e acabou. Sim. E o Adalto escreveu aquele livro para crianças, esse é mais para adolescentes e jovens. São 105 caricaturas bem divertidas e uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a gente quer, então, com essas imagens, com essas caricaturas, desconstruir o que estão tentando construir, um castelo de areia do darwinismo. Sim. Mostrar claramente para os nossos jovens e adolescentes que a evolução não faz sentido, do ponto de vista científico. E então tem uma caricatura divertida, é o duelo científico do século, Darwin pela evolução, Michael Behe pelo design inteligente. E também tem um texto para reforçar a imagem, para que os nossos jovens, nossas crianças, pode começar com o livro do Adalto, depois passa para esse daí, tenham fixados em suas mentes que fomos feitos por design inteligente. Não resta dúvida, as evidências são todas claras, cristalinas, de que fomos feitos por design inteligente. Estão tentando contar uma história, uma narrativa completamente equivocada, a gente sabe hoje. Então, pais que estão nos ouvindo, invistam na formação dos seus filhos. Sim. Muitos pais compram livros paradidáticos, inclusive de colégios confessionais, né? Veja só, outro dia eu estava lá com um livro paradidático de um colégio confessional, eu li e falei, gente, que absurdo. Mas tá lá. Então, pais, compram os paradidáticos do Adalto e do Marcos e treinem seus filhos na verdade de que realmente
fomos feitos prontos, eles levarão essa verdade para o resto da vida. A Bíblia fala, né? Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ele deve andar no caminho da Bíblia, no caminho da boa ciência. E ele está pronto, então ele vai estar vacinado. E essa vacina é uma dose só. Não precisa nem de reforço, né? Tomou essa vacina, olha, uma dose só, ele vai estar vacinado para a vida toda, com boa ciência, a boa ciência do Adalto, desse livro que eu escrevi também. Sem dúvida, e isso que é importante, boa ciência, quebrando muito desses paradigmas que ainda ficam presos, né? Fala da Bíblia, isso não tem nada a ver com ciência. Durante a nossa conversa você vai perceber bastante essa questão também. De novo, professor, obrigado pelo carinho. Os contatos do professor Marcos também estarão à sua disposição durante o programa e no nosso perfil do Instagram. Se perdeu, não deu para anotar, entra lá no perfil oficial do programa, o @programa Vejam Só, que você vai localizar também tudo lá direitinho para você. Antes da gente rodar a matéria, que vai apresentar um pouquinho do tema que nós vamos conversar, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui no programa, o nosso estilo é outro, não é verdade? E você também que nos assiste pode ter acesso. De repente você tem algum evento importante ou quer mudar até o seu jeito de se comunicar e o visual fala demais sobre a nossa comunicação. Então, procure pela Garbo nas redes sociais ou no site garbo.com.br. Você vai encontrar todo o portfólio da empresa e também os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e lá você fala que viu aqui no Vejam Só. E além de ficar elegante, bonito, vai ganhar um baita desconto também, tá bom? Então procure pela Garbo, eles vão conseguir te ajudar nessa questão. Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo também, um grande abraço. Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Vamos assistir a matéria, vai apresentar o tema, na sequência a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Você provavelmente já leu ou ouviu muitos teólogos ensinando sobre os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E talvez já tenha se perguntado, o que um cientista diria ao ler esses capítulos? Como relacionar o criacionismo às descobertas científicas? Quando estudamos a natureza e vemos a perfeição, o projeto de engenharia e o design inteligente ali encontrados, demonstram uma sabedoria muito além daquela que percebemos nos mais inteligentes seres humanos. É uma sabedoria que transcende a nossa. Seria possível que a afirmação encontrada nos primeiros capítulos de Gênesis, que todas as coisas foram criadas com toda a perfeição, seja verdadeira? O fato é que o relato da criação encontrado nos 2 primeiros capítulos de Gênesis é constantemente atacado, tanto por teólogos liberais, quanto por pensadores que não acreditam na literalidade destes capítulos. Seria porque esses primeiros capítulos de Gênesis apresentam algum erro teológico? Ou algum erro científico? O que podemos falar sobre esse texto bíblico diante das descobertas científicas? Podemos em algum momento associar a Bíblia com a ciência? Vamos fazer essa junção agora, ou pelo menos vamos pensar sobre o assunto. Fique ligado, o Vejam Só de hoje está imperdível e já está no ar. Exatamente, imperdível. E eu já vou começar por aí, para a gente já aproveitar e otimizar o nosso tempo também. Professor Adalto, é possível, com a ciência, explicar o livro do Gênesis também? Ou ali a gente tem que ler, aceitar pela fé e vai adiante? Eu lembro que eu tinha alguns professores de teologia que eles falavam isso. Falavam, tem coisa que você pode questionar, tem outras que você aceita, vai embora e não fica se apegando nisso. Ficava meio assim, né? Mas ia, né? Estão falando. Como é que funciona na leitura do Gênesis? A ciência pode auxiliar, explicar? Olha, tem 2 aspectos muito importantes ali. Eu não consigo provar que Deus criou o mundo. Então, isso aí é pela fé. Mas eu consigo provar que o mundo foi criado. Então, essa diferença precisa ficar muito clara quando nós tratamos desse aspecto de Gênesis. Tem muita informação em Gênesis que ela é exatamente do jeito que a ciência tem descoberto. Deixa eu só citar um exemplo para nós começarmos. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso significa que logo no início do universo haviam moléculas de água. Em 2012, usando os nossos telescópios, nós descobrimos que a 12,5 bilhões de anos-luz de distância daqui, ou seja, logo lá no comecinho do universo, lá no cantão lá, haviam moléculas de água, em uma quantidade absurda. O que acontece então? A Bíblia e a ciência estão falando exatamente a mesma coisa. Então, o livro de Gênesis é espetacular por causa disso. A gente tem condição de olhar
O que Gênesis fala, a gente olha o que a ciência tem descoberto e percebe que os dois estão falando exatamente a mesma coisa. Mas, de novo, a separação tem que ser a seguinte: eu não consigo provar que Deus criou o mundo, mas eu consigo provar que o mundo foi criado. Então, nesse aspecto das coisas relacionadas a um mundo criado, sim, a Bíblia e a ciência, os dois falam exatamente a mesma coisa. A mesma língua. E como é que a academia aceita ou não, professor Marcos, essas descobertas? Porque, assim, para quem está de fora, parece que esse embate ele é bem ríspido. E sempre que aparece alguma afirmação dessa, a ciência explica a Bíblia, parece que todo mundo fica oriçado. Como é que a academia reage a essas questões? Zeca, a academia fez um pacto com o naturalismo, com o darwinismo. A academia, a ciência que nasceu tendo Deus como seu autor e consumador, o fundamento maior da ciência é a existência de Deus, porque sem Deus não vale a pena fazer ciência. Ela fechou um pacto com o naturalismo, em 1859, iluminismo, positivismo e tudo mais. E ela excluiu Deus das suas explicações. E ela disse para a humanidade: vamos explicar tudo com matéria, energia e espaço. E tem apregoado essa explicação naturalista, que explicariam tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, como eu sempre falo, né? Os serial killers e tudo mais. Eles estão anunciando isso. Agora, quando os achados confirmam Gênesis, e são mais e mais e mais achados todos os dias, né? O James Webb está por aí, né? O Adalto vai falar. Quando tiramos a foto do universo e vemos que ele foi formado pronto, quando a gente vai no DNA e vê que realmente fomos formados de um único casal, da Eva mitocondrial e do Adão Y, quando a gente sequencia o genoma e vê que faz o quê? 6.000 anos que estamos aqui, quando nós vamos e tiramos uma foto do satélite e vemos que os continentes estão separando, mas faz pouco tempo que eles estavam unidos, como a Bíblia diz, que havia apenas uma porção seca em Gênesis, eles falam: nossa, inexplicável, surpreendente, não é assim? Olha, um achado absolutamente surpreendente. Por quê? Surpreendente dentro do modelo naturalista e totalmente coerente com a palavra de Deus. Então, os achados estão se acumulando, eles estão ficando cada vez mais surpresos e surpresos, e a gente cada vez mais convencido de que Gênesis é literal. Diz que a Bíblia não é um livro de ciência, claro que é. Ela traz conhecimento sobre as nossas origens, ela traz conhecimento sobre sanitarismo, sobre alimentação, nutrição e tudo mais. Ela não é um livro de ciência se você pensar nos livros de ciência tradicionais, que passa 10, 15, 20 anos já estão desatualizados. Sim, tem que mudar tudo. A Bíblia está aí, né? Há 3.000 anos, pensa bem, 3.000 anos e cada vez mais sendo confirmado. Que livro de ciência que tem essa performance? Um livro de 40 anos atrás já está empoleirado, não é? Fora. Maldito o homem que confia no homem e na sua ciência. A boa ciência da Bíblia foi revelada pelo Deus da ciência. Ele criou todas as coisas. A única testemunha ocular foi Deus. Não é? Foi e é ainda, né, Zeca? Sim. Não é assim, sim, Adalto? E olha, o livro de ciência com C maiúsculo é a Bíblia. Eu tenho um podcast agora, né, Zeca, que eu falo assim... um podcast em que um cientista ousa proclamar, anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Legal. A Bíblia que está corrigindo a ciência, que está reformando os achados científicos. E aí, cada vez que a gente estuda, mais a gente se convence que o relato de Gênesis 1, 2, 3, de Gênesis 1, a Apocalipse 22, 21, acho que é esse o último versículo, tudo excelente qualidade, excelente ciência. Diz que a Bíblia fala que Deus fez, mas não fala como Deus fez. Foi Ele que fez, mas não como Ele fez. Que é isso, o Adalto vai falar aqui. Gente, tem versículos e versículos e versículos dizendo como Deus fez. Ele dá os detalhes, ele dá o tempo, ele dá o material, ele mostra exatamente como Deus fez pelo poder único, exclusivo da sua palavra, e a ciência tem confirmado essas verdades. Sem dúvida. Antes de abrir até a oportunidade para você que nos assiste participar também, mandando as suas observações sobre o tema, professor Adalto, eu vou pedir para o irmão falar um pouquinho, porque nesse aspecto de boa ciência, da ciência interferir na leitura bíblica, surgiu aquela demanda da teoria do gap, né, do intervalo ali dos primeiros versículos. Numa ideia de organizar com as descobertas científicas. Então, a Terra tem milhões de anos, não dá para ser tudo ali.
Como é que o irmão fala sobre essa questão aí desses 2 primeiros versículos do texto bíblico? Milhões de anos, um intervalo ou não? Aquela teoria da Terra jovem, ela é mais plausível também. Por favor. Olha, quando eu olho para as Escrituras, eu procuro pensar o seguinte. Livro de Gênesis, imagina Moisés lá nas campinas de Moabe, o povo pronto para entrar na Terra Prometida. Por que Moisés usa esse relato de Gênesis? Porque ele leu isso daí para o pessoal. O que ele quis dizer com isso para aquele povo? Ou seja, quando nós olhamos o significado disso, o que Moisés tinha em mente? O que ele escreveu? Daí entra um aspecto muito importante nas Escrituras, que é a maneira como eu trabalho com a Bíblia. Primeiro, a Bíblia não foi escrita para brasileiros e não foi escrita em português. Então, nós precisamos entender, é uma outra cultura, uma outra maneira de pensar. Por outro lado, a Bíblia, ela nos dá toda a base para nós trabalharmos com ela, não num processo interpretativo, mas num processo de explicação. Então, por exemplo, quando eu pego Gênesis capítulos 1 e 2, o que aquilo seria olhando do ponto de vista básico? Vamos pegar então a questão do Gênesis 1, verso 2. Isso. O que Moisés tinha em mente quando ele estava tratando disso? Tá? Primeiro, ele está nos dizendo a respeito dos dias da criação. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. A pergunta é em qual versículo começa o primeiro dia da criação? Tá? Porque o Gênesis 1:1 é o resumo de tudo que vem depois. Se você pega Gênesis 1, 26 e 27, é um resumo do capítulo 2. Então, Gênesis capítulo 1, verso 2, ele se encaixa onde? Ele é parte do primeiro dia ou não? E a resposta é simples, ele é parte do primeiro dia. O Gênesis, o primeiro dia da criação, começa no verso 2. Quando ele termina lá no verso, nem lembro o verso agora, que ele diz que e houve tarde de manhã o primeiro dia, o verso 5, nesse verso ali assim a gente sabe quando terminou o primeiro dia. Então, voltando para dar uma ideia geral, não existe necessidade de um período de tempo, por 2 razões. Se houvesse um longo período de tempo ali, obviamente, seres vivos dentro daquele período teriam passado pelo processo de morte, que é inclusive o que a teoria do hiato propõe. Sim. Portanto, a morte já estaria no mundo antes do pecado de Adão. Isso não faz sentido. Porque se a morte já tinha entrado no mundo antes do pecado de Adão, rapaz, a Bíblia toda não faz sentido mais. Então, o aspecto principal, é um aspecto teológico, é esse. O segundo é que não faz sentido ter absolutamente nada da maneira como o texto foi escrito, como tratando esse período como se fosse um período gigantesco. Não, é num dia apenas o começo. Só para ficar bem claro o que eu estou dizendo. A Bíblia diz assim, que houve tarde e manhã o primeiro dia. E no verso anterior diz que Deus faz separação entre a luz e as trevas. Onde nós encontramos luz? No verso 3, Deus diz, haja luz. Onde nós encontramos trevas? Que é parte do primeiro dia. Sim, já no verso 2, diz que ali no verso 2 havia essa escuridão gigantesca. Sem forma e vazia. Então, o verso 2 é onde começa literalmente o primeiro dia. Não há necessidade nenhuma de longos períodos de tempo. Por falar nisso, o pessoal que fez essa proposta, a teoria do hiato, ali fala do dilúvio de Lúcifer, que Lúcifer literalmente tinha produzido um mega dilúvio, teria produzido uma quantidade absurda de extinção. Sim. E os fósseis viriam daquele período e tudo mais. Exatamente. Foi uma organização, uma demanda. Aqui no Vejam Só, a gente já tratou em algumas oportunidades sobre essas teorias também, envolvendo a figura de Lúcifer e também da criação. Vou pedir para ambos comentarem, eu vou começar com o professor Heber, depois eu volto, porque eu vi um vídeo, professor Adalto, inclusive no seu canal do Instagram, falando sobre a questão do carbono 14. Gente, eu não sou cientista, então se eu tropeçar que vocês me ajudem, mas que, pelo que eu observei, é algo que é utilizado muito frequentemente para justificar esse tempo. Não, nós achamos esse osso, pôs lá o carbono 14, 10 milhões de anos, 30 milhões de anos. E eu vi o professor Adalto falando que não era bem assim. Como é que funciona isso, professor Marcos? É ou não é assim? Zeca, são os métodos de datação radiométricas, os elementos radioativos que decaem, você tem uma taxa, eles fazem uns cálculos e tudo mais. Bom, esses métodos funcionam? Funcionam se você parte de alguns pressupostos. É tipo assim, olha, você tem um copo e está pingando água. Aí, um jarro pingando água num copo. Aí você vê lá que tem uma certa quantidade de água no copo, você vai lá, mede a taxa de gotejamento, e aí eu te pergunto, Zeca,
Pela taxa de gotejamento, pela quantidade de água que você tem no copo, você saberia me dizer quanto tempo faz que está gotejando água naquele copo? Aí você fala, eu conseguiria, se eu pressupor alguns detalhes. Por exemplo, que o copo estava vazio no início. Que o gotejamento sempre foi o mesmo. E que a quantidade de líquido naquele jarro que goteja também tinha sido, você pega a quantidade de líquido no copo, joga para cima, faz uns cálculos lá. Tudo pressupostos. Mas você não tem como verificar. Alguém pode ter ido lá e começado o experimento com o copo já com água. O gotejamento pode ter variado durante todo o experimento. Então, todos esses métodos radiométricos partem de vários pressupostos. O carbono 14 são 11 pressupostos. É mais ou menos assim, ó. Se foi assim, 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 se foi assim. Já falei 11, deixa eu ver. Se foi assim, se foi assim. A data é essa. Agora, qual é a chance de 11 pressupostos, os 11 estarem certos contra um estar errado? É muito mais provável que um deles esteja errado do que os 11 estarem certos. Então, esses métodos, na realidade, não são 100% confiáveis. Mas, recentemente, Zeca e todos que estão nos ouvindo, pegaram um osso de T-Rex, cortaram, tinha tecido mole, células sanguíneas, putrescina e cadaverina, são diaminas voláteis. Aí começaram a cortar todos os ossos do registro fóssil. Tem osso de animal que diz que tem 500 milhões de anos, meio bilhão de anos. E encontraram o quê? Colágeno, elástico e plástico. As proteínas dos dinossauros estavam intactas. Encontraram, inclusive, parece que está confirmado, DNA de dinossauro. Esse é um método de datação que não precisa de pressupostos. Você pode pegar o DNA, pôr no laboratório e estudar o seu tempo de vida. Você pega o colágeno, você sabe quanto tempo que ele fica elástico e plástico. Ou seja, está definida a questão. Eu sempre brinco, né? O Adalto ganhou, gente. Aí eu junto com ele na carona, tá? O Adalto ganhou, gente. Porque o pessoal fala assim, nossa, o Adalto, ele é muito radical, né? Muito fundamentalista, pragmático, a Terra é jovem. Gente, a Terra é jovem. A vida na Terra é jovem, o universo é jovem, e os dados estão todos aí para mostrar. Tecido mole em dinossauro. Dinossauro, o naturalismo fala 60 milhões de anos. Sim. Gente, vamos combinar aqui, Zeca e Adalto. Toda dona de casa que está nos assistindo, precisamos ser bem didáticos, né? Dinossauro é mais ou menos peixe com galinha, pensa assim, né? Um réptil. Você bota a carne dele fora da geladeira, quanto tempo estraga todo mundo que está nos ouvindo? Alguns dias, mas 60 milhões de anos preservado. Qualquer médico que está nos ouvindo, colágeno, elástico e plástico são poucos anos, milhares, não milhões. Então, nós temos as evidências, temos as fotos de satélite, temos as fotos do Hubble, do James Webb, temos os dados de genômica e tudo mais. Todos os dados confirmam que Gênesis é literal e que ele tem que ser lido com o Gênesis só. Você lendo a boa ciência do Gênesis, você tem uma boa ciência que está sendo confirmada com a boa ciência que está sendo feita hoje. Extremamente jovem, a Bíblia tem e sempre terá razão. É um livro que você pode deixar na sua prateleira, um livro de ciência que está sempre atualizado. Cada vez que o tempo passa, ela fica mais atualizada. Boa. Fala um pouquinho disso, Adalto, porque foi lá nos seus vídeos lá que me despertaram essa questão aí também do carbono e dessa datação toda essa dinâmica. Vou pegar o exemplo do Marcos da jarra e do copinho, tá? Dependendo da quantidade de água que tem na jarra, é a quantidade de água que seria possível colocar no copinho. E se a quantidade de água na jarra for bem pouquinha, bem pouquinha mesmo, quanto que daria para colocar no copinho? Só aquela quantidade de água. Sim. Carbono 14 funciona da mesma maneira. Carbono 14 tem uma meia-vida muito curtinha, tá? Muito curta, ou seja, depois de um pouquinho tempo, não teria mais carbono 14 nenhum na amostra. Então, a gente pega, por exemplo, de uma forma bem específica, os nossos equipamentos, você consegue medir essas quantidades de carbono 14 com uma certa precisão, até uns 6 mil, tem gente tentando até 10 mil, tem alguns meio dizendo que vai até 20 mil anos. 20 mil anos. Então, quando estão falando que carbono 14 datou milhões de anos, quem falou isso não tem noção de método de datação. Carbono 14 é para coisa bem recente, bem recente. Os nossos equipamentos, se você medir a quantidade de carbono que ainda está presente, assim, dando aquela
aquela super colher de chá para o pessoal naturalista, não passaria de 60 mil anos. Então, se você olhar um negócio ali, tem carbono 14, você pode afirmar categoricamente que isso aqui não tem mais do que 60 mil anos. Só para você ter uma ideia, nós temos diamantes que foram datados, não diamante, mas a rocha onde o diamante foi datado, essas rochas tinham mais de 500 milhões de anos e tinha carbono 14 no diamante. Se tem carbono 14 no diamante, é porque esse negócio não pode ter mais do que 60 mil anos. Sim. Tá, estou usando assim o melhor possível, estou puxando a sardinha para o lado do pessoal naturalista, estou dando todo apoio para eles. Então, 60 mil anos. Portanto, a rocha onde estava o diamante tem que ser mais nova do que o diamante. Não daria para ser o contrário, porque o diamante estava formado, a rocha se formou ao redor dele. Ou seja, aqui uma rocha que foi datada com 500 milhões de anos e o diamante não pode ter mais do que 60 mil, rapaz, tem alguma coisa errada nisso. Então, carbono 14, presta atenção, ele mostra que o sistema é jovem. E isso daí tem tudo a ver com a Bíblia. A Bíblia fala de uma terra jovem, uma terra aí de 6 mil, 10 mil anos no máximo. Se você pegar literalmente a cronologia bíblica, a gente está falando de uns 6 mil anos. Eu sei que para muita gente fala assim, 6 mil anos, isso é ridículo. Espera aí, a evidência aponta para quê? Como cientista, a gente tem que ir pela evidência. Não adianta eu colocar o resultado final e falar assim, olha, esse é o resultado. Não, eu tenho que ver toda a evidência. Essa evidência aponta para qual resultado? E a evidência, tanto no planeta, quanto na vida, quanto no universo, aponta para algo recente, bem recente. Eu até me empolguei aqui, esqueci de abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também lá no nosso perfil do Instagram. Vou falar rapidinho para a gente continuar a conversa aqui, ó. Entra lá no nosso perfil, tá aqui, ó, @programa Vejam Só, e lá você encontra as nossas enquetes, que é a oportunidade de você dar a sua opinião sobre o tema que nós tratamos aqui, inclusive justificar as suas escolhas, e aí a gente vai colocar aqui durante a nossa conversa a sua opinião também sobre a temática que nós estamos abordando. A enquete que nós colocamos lá foi a seguinte, ó. Na sua visão, o livro do Gênesis precisa ser comprovado cientificamente ou devemos aceitar pela fé? Você tem duas opções, cientificamente, tá bom? Vote, ou pela fé, vote lá também. Dê a sua visão, dê a sua resposta e na sequência você justifica. Na postagem seguinte, você já põe lá, ó, acho que cientificamente por conta disso. Não, pela fé, por conta disso e disso, tá bom? Fique à vontade e participe. Aliás, essa foi uma dinâmica que apareceu muito na nossa conversa. Professor Marcos, o irmão tem falado repetidamente que a Bíblia é o livro perfeito de ciência. Mas essa ainda parece que não é a visão do povo evangélico, não. Muita gente que participou lá da enquete, a produção já me alertou aqui, falando que a Bíblia é pela fé. Não tem que misturar as coisas, não mistura que vai dar errado. Vai dar errado mesmo, professor? Claro que não, Zeca. Essa é uma batalha, acho que minha, do Adalto, de alguns também, poucos, hein, infelizmente. Sim. É que a nossa fé é racional. A gente não crê em duende, fada madrinha, ET, chupacabra. Gente, espera aí, vamos combinar. A fé, a Bíblia define a nossa fé muito bem, né? A Bíblia é clara em definir a fé. A fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da sua fé. Então, se você não pode dar a razão da sua fé, você não pode ter fé. Se é uma fé irracional, isso não é fé, isso é loucura. Isso é crer em ET, chupa-cabra para da madrinha. A fé bíblica, Jesus fez os milagres para quê? Para que creiam que eu sou o Filho de Deus. Ele deu provas de si. A Bíblia fala, fazei prova de mim. Deus pede para que façamos prova. Então, a Bíblia tem várias declarações científicas para que a gente possa comprovar com a ciência. E possa crer no que não se pode comprovar. Isso eu aprendi com o professor Adalto, tá? Essa é sua, né, Adalto? E olha só, aí a gente está atolado, afogado e abarrotado de evidências, gente. O livro de Gênesis pode ser aceito pela ciência ou pela fé, pelos dois. Pela fé racional, baseada na boa ciência. Olha, eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Pela boa ciência que eu pratico. Romanos 1:20 está assim, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então, Romanos, pelo menos eu entendo que Paulo está me dizendo assim, olha, você, estudando a natureza, você vai encontrar Deus, as suas assinaturas, os seus padrões. Você vai saber que foi Ele que fez. A Bíblia não diz exatamente que foi Deus, mas
foi um ser eterno não, atemporal, né? Ele está fora do tempo, todo poderoso, extremamente caprichado, não é? Exibido, exagerado. Detalhista. Detalhista. Olha, ele gosta de colorir, todo o universo é colorido e tal. Quem seria esse ser? O ser que a Bíblia descreve. O ser que a Bíblia descreve. Então, a gente pode ter uma visão científica sobre Gênesis, ter uma fé racional? Absolutamente sim. A ciência, a boa ciência confirma a palavra de Deus, a boa ciência confirma a existência de Deus. E a gente tem uma fé totalmente racional, muito diferente da fé que anda por aí, que diz que urso nadando de boca aberta virou baleia, não é? E que dinossauro virou canário ou galinha, alguma coisa assim, gente. Eu brinco, né? Eu sou muito mais irreverente do que o Adalto, acho que por isso que a gente se dá bem, né? É o Batman e o Robin, viu? Boa. Eu belisco que ele assopra, né? E, gente, para com isso, naquela sopa ácida, escaldante e venenosa surgiu a nossa tataravó. E cristão, crendo na evolução, cristão dizendo que a Bíblia tem alegoria, que Gênesis é alegórico. Alegórico, todos os verbos, tem uma pesquisa que foi feita, Zeca, todos os verbos de Gênesis são verbos usados em relatos históricos, 99,9%. E quando é poético, usam-se outros verbos, outros tempos verbais. Então, é um relato técnico. A boa ciência está confirmando que realmente são 6.000 anos. Eu fui um evolucionista, teísta, criacionista evolucionário, como estão dizendo agora. Os cristãos evolucionistas, criacionistas evolucionistas, que eu acho hoje uma aberração. Por quê? Eu entendo isso. Eu abandonei a evolução. Aí eu fui um criacionista de terra antiga e de universo antigo. Achava que o Adalto era meio... Estava fora da curva, né? Era um pouco radical demais. Zé, que eu fui estudando, cada vez que eu estudo, eu me converto mais ao Adalto, a minha professorinha da EBD, que sempre me disse que Gênesis tem que ser lido com a Bíblia só e que são 6.000 anos. E que a cronologia da Bíblia está certa. Gap pulou. Se Deus tivesse pulado, falasse, estou parando aqui, gente, vou voltar daqui 1 milhão de anos, não é assim? Ele não faria isso. A Bíblia declara que ela é clara, que ela é suficiente, que ela é inerrante e que ela é autoridade em ciências, em teologia e em filosofia. Então, você acha que ele não deixaria claramente evidenciado isso? E as evidências são todas de que realmente a nossa fé é baseada na razão e que a ciência corrobora a nossa fé e corrobora Gênesis. Sim. Então, a gente não precisa ter uma escolha entre ciência e fé. Você pode ter uma fé na ciência de Gênesis. Eu fico com a impressão que esse é o grande dilema do cristão, professor Adalto. O fato de aceitar as coisas cientificamente comprovadas parece que anula a fé. Comprovou, aí não é mais fé, já passou. Existe essa batalha ou nós que estamos inventando isso? Olha, é mais invenção. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Eu vim aqui e me assentei nessa poltrona. Eu não pesquisei para ver se a poltrona iria suportar o meu peso ou não. Então, o fato de eu ter me assentado aqui foi pela fé. Só que eu já sentei em várias outras. Nenhuma delas quebrou e nenhuma delas eu caí. Eu assumi que essa também iria ter condição de suportar o meu peso. Tá? O que acontece é o seguinte, Deus nos dá uma quantidade imensa de coisas testáveis para que por meio dessas eu possa aceitar aquelas que não são testáveis. Deixa eu dar um exemplo prático. Se eu perguntar para você, nosso telespectador aí, o céu existe? Me prova. Se eu perguntar para você, o inferno existe? Me prove. Percebe? Eu não tenho como provar a existência do céu e a existência do inferno. Mas se eu perguntar para você, a Babilônia, a cidade da Babilônia, existiu? A gente sabe onde ela estava. Sim. Se eu perguntar para você, a cidade de Nínive existiu? A gente sabe onde ela estava. E eu posso pegar rios, acidentes geográficos, cadeias de montanhas, tudo aquilo que a Bíblia fala de locais específicos, todos eles existiram. E daí quando a Bíblia fala de céu e inferno, eu vou questionar? Percebe? Ela me deu toda uma base para eu crer naquilo. Falou, olha, tá vendo? Tudo que eu falei a respeito que é testável, pode ir lá e é exatamente como foi dito. Porque isso me dá a base para eu aceitar aquilo que não é testável. É o que o Marcos citou a respeito dos milagres de Jesus. Por que Jesus fez tantos milagres? Para que as pessoas soubessem que ele era quem ele dizia ser. Sim.
Ou seja, a mesma coisa a Bíblia nos dá nessa quantidade imensa de coisas testáveis. Como o Marcos falou, a nossa fé é uma fé racional. Não é uma fé que crê na fé. É uma fé que crê nas evidências que Deus nos deu. Por meio dessas evidências que são testáveis, agora eu posso aceitar aquilo que não é testável também. Por quê? Porque em todas essas coisas testáveis, a Bíblia está correta. Assim funciona a nossa fé. É uma fé racional, uma fé inteligente, que me faz crer naquilo que é o racional, mas que eu não consigo provar. Por exemplo, o céu existe? Eu não tenho dúvida. Por que eu creio que o céu existe? Por que eu creio que o inferno existe? Porque todas as outras coisas que a Bíblia me fala a respeito de locais, eles existem. Sim. Por que nisso a Bíblia estaria errada se em todas as demais ela está correta? Assim que funciona. Ô, Zeca, deixa eu só complementar rapidinho com o exemplo que eu lembrei agora, que acho que é muito bom. Tomé duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E ele falou assim, só se eu tocar as marcas. Jesus falou assim, seu herege, seu descrente, vou mostrar nada. Ou você crê ou você crê. Ele foi assim que Jesus fez. Não, Jesus voltou lá e falou assim, Tomé, toca. Porque eu te formei, eu sei que você é um ser racional, que você precisa de evidências. Ele falou assim, bem-aventurado o que crê sem ver. Por que Jesus falou isso? A minha interpretação do texto, tá? Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas se é minha, eu acho que é boa, né? Eu vejo assim, Jesus falou assim, cara, por que é feliz o que consegue crer sem ver? Porque é muito difícil. Deus nos fez, Ele sabe que somos seres que precisam de evidências. A gente não chega lá num prédio e alguém fala assim, olha, pula que você vai levitar. Você fala, pera, o que é isso? Eu já vi um monte de gente de cair, né? Não, mas eu vou fazer uma oração aqui, né? Você vai sair levitando. Você vai pular? Você não pula. Pela fé, você vai voar. Não tem esse negócio. Eu acho que a gente tem... realmente, no exemplo de Tomé, um exemplo muito claro que o próprio Cristo falou, está aqui a evidência, Tomé. E ele não repreendeu a Tomé, ele foi lá e mostrou a evidência porque ele conhecia, ele tinha formado, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E precisamos também de razões para a nossa fé. Sem dúvida. Inclusive, o professor Adalto lembrou bem, a figura de Jesus remete muito a isso, da forma como ele agia, né, falava e atuava, trazendo à memória do povo as profecias de Isaías mais emblemáticas, né? Uma questão da cura dos cegos. Sim. Isso nunca tinha acontecido. Isaías falou, ele virá e vai curar, vai dar vista aos cegos. E Jesus curava e fazia isso, trazendo à memória do povo exatamente essa questão. Esse é o ponto. Deus havia nos dado certos parâmetros para que quando o Messias viesse, nós soubéssemos quem ele é. Sim. É por isso que os milagres são tão importantes. Exatamente. E ele fez exatamente aquilo que nos foi dito no passado que ele iria fazer. Sim, sem dúvida, para trazer e reforçar isso e para que todos saibam. E é engraçado que como aqueles que esperavam não fizeram essa associação. É interessante a gente pensar nisso. Nós estamos caminhando para o final desse bloco aqui, mas eu quero falar ainda sobre essa questão de Adão e Eva que o professor Marcos levantou. Em outra oportunidade aqui no Vejam Só, a gente falou um pouquinho sobre essa questão, principalmente da Eva, e eu queria falar dessas personagens tão importantes, professor Adalto, e que trazem também muita polêmica quando a gente vai falar. A ciência já caminha nesse sentido de um pai e uma mãe único para toda a humanidade? A resposta é sim, nós já temos evidências disso. Uma coisa que é fascinante, que eu tenho comentado com as pessoas, quando nós olhamos, por exemplo, da onde nós viemos como seres humanos, tá? Tem um pedacinho nosso ali, que é o material genético relacionado com o DNA mitocondrial, que isso aí é passado de uma geração para outra, mais especificamente pela mulher. Então, esse negocinho ali, esse pedacinho de informação genética, se você comparar com o que tem no mundo todo, pegar pessoas das mais diferentes chamadas raças ou etnias, você vai perceber que o DNA mitocondrial é praticamente o mesmo, tá? Isso significa que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Por exemplo, as minhas filhas têm o DNA mitocondrial da minha esposa, elas não têm o meu. Eu tenho o da minha mãe. E se você for olhar, vai sempre assim, você tem o da mãe, que foi da mãe de tal, da mãe, vai andando, vai chegar lá atrás, vai chegar na mãe de todos nós. E as evidências que nós temos são muito grandes, o Marcos, inclusive, pode falar até com mais detalhe e propriedade a respeito disso. Que todos nós viemos de uma única e mesma mulher e viemos também de um único e mesmo homem.
O negócio que é interessante é saber a partir de há quanto tempo atrás. Porque quando você pega, por exemplo, variabilidade genética, os estudos mostram que isso teria sido mais ou menos entre 5 e 6 mil anos atrás. Antes disso, parece que não havia variabilidade genética nenhuma. Se você pegar em crescimento populacional, rapaz, isso aí é fascinante. Por quê? Quantos milhões, bilhões de habitantes nós temos hoje no planeta? Se a humanidade tivesse aí algumas dezenas de milhares de anos, nós teríamos centenas de bilhões de habitantes no planeta. Nós temos um número pequeno e todos os modelos matemáticos que mostram crescimento populacional, por alguma razão mostram que a humanidade começou a crescer entre 5 e 6 mil anos atrás. Por quê? Percebe? É um tipo de um número mágico. 5, 6 mil anos atrás, 5, 6 mil anos atrás, crescimento populacional, variabilidade genética e a lista vai. Ou seja, o que nós temos é que há bem pouco tempo atrás, nosso pai e a nossa mãe original estavam aqui no planeta Terra. O fascinante é que a Bíblia nos dá o nome deles. A ciência nos diz que eles estavam lá, há uns 5, 6 mil anos atrás. Mas a ciência não saberia dizer quem. E Deus nos dá até mesmo esses detalhes. E é fascinante quando a gente olha esses detalhes na Bíblia. Porque, só para concluir, não é fascinante que esse estudo relacionado com o DNA mitocondrial ficou conhecido como Eva mitocondrial? Porque eles não pegaram Maria das Dores. Ou, sei lá, dá um nome de mulher aí, mitocondrial. Por que Eva? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns pesquisadores e eles falaram, porque esse é o nome mais apropriado. Eva, que todo mundo já relaciona com a origem e tudo mais. Só para concluir, tem um estudo que foi feito há bem pouco tempo atrás, que ele percebe pequenas variações, foi voltado para pequenas variações nesse DNA mitocondrial. E o interessante é que, estudando um número muito grande, verificou-se que existem apenas 3 variações. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque o DNA mitocondrial da humanidade não foi passado pelos filhos de Noé, mas pelas 3 noras de Noé. Faz sentido, não faz? Sim. Então a gente olha, por que existem 3 variações? Porque tinham 3 que foram as noras de Noé, das quais nós somos os descendentes. Sim. Logo no começo da fala, o irmão falou e colocou meio que entre aspas, assim, raças. E isso seria um erro, já que a gente veio todo mundo do mesmo lugar? Olha, deixa eu colocar de uma forma bem simples só para resolver o problema. Está vendo a minha cor? Eu não sou branco. Se você pegar uma pessoa negra, ela não é negra. Nós somos todos tons de marrom. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Esse negócio que o pessoal fala, isso aqui é negro, isso aqui é branco. Rapaz, para com isso. Nós somos apenas tons de marrom, pequenas variações. E isso porque o nosso Deus, por ser um Deus extremamente sábio, quis que houvesse essa variedade. Então, esse negócio de raça só tem uma, raça humana. E se eu quiser deixar só mais um pouquinho uma pitadinha pessoal, isso aqui é material cromossômico, tá? Só tem combinação X, X e XY. Se não for isso, não é do planeta. Não é do planeta, é ótimo, boa. Professor Marcos, fala um pouquinho para a gente também dessa descoberta aí, já que o professor Adalto falou que você tem mais propriedade para falar. Não mais que o Adalto. Mas olha só, propriedade está com o Adalto, não é? É, né? Eu sou discípulo do Adalto. Boa. Olha só, fizemos também o sequenciamento do genoma humano. Demorou 20 e poucos anos o primeiro. Hoje se faz em poucas horas no laboratório. Acho que 1 hora, 1 hora e meia você consegue sequenciar. E descobrimos que, na realidade, estamos evoluindo. Se você é um cristão que acredita na evolução, esquece. A gente teve um programa aqui, né, com o Weber, sobre se podemos ser microevolucionistas. Eu disse, não podemos ser evolucionistas coisa nenhuma, nem micro, nem macro e nada de evolução, porque Deus completou a sua obra, viu que era muito bom e daí para frente é ladeira abaixo. Zeca, não é, Adalto? E o que acontece? Nós estamos evoluindo? Não, nós estamos involuindo. O genoma humano mostrou isso, o projeto ENCODE, genoma humano, e estamos acumulando de 50 a 100 mutações deletérias a cada geração. Então, todo filho é um pouco mais defeituoso do que seu pai em 50 a 100 mutações deletérias. A máquina está realmente degradando. Aí, como pode ser feito o genoma muito rápido, fizeram genomas de muitos e muitos humanos por esse planeta. Aí não só descobriram a Eva mitocondrial e o Adão Y,
Como também descobriram que se tivéssemos aqui há milhões e milhões de anos, como apregam por aí, que Deus escolheu de 10 mil um casalzinho, né? E aí que ele participa da evolução, nós teríamos uma quantidade muito grande de mutações deletérias. Estaríamos todos praticamente condenados a viver com doenças genéticas atrás de doenças genéticas. O que nós descobrimos? Temos muito poucas mutações deletérias. E foram fazer o cálculo, deu o número mágico da Dalton, 6 mil anos. Olha lá. Olha só, olha, tudo mostra. Os cometas, né? Os cometas de gelo, o máximo 100 milhões de anos. Aí disseram assim, não, tem o cinturão de Kuiper, ou Kuiper, como você preferir chamar. Foram lá investigar, não tem gelo, não pode ser maternidade de cometa. Ah, então é a nuvem de Oort, né? Jogaram o problema lá para um espaço longínquo. A nuvem de Oort é o grande saci-pererê da ciência. Todo mundo sabe que essa nuvem existe, né, Zeca? Mas ninguém nunca viu. Então, os cometas mostram que a Terra é jovem. Qual é a árvore mais antiga do nosso planeta? Tem sequoias e pinheiros que são eternas. Se você planta, ela não morre. Ela não tem mecanismo de apoptose e não tem um controle do seu tempo de vida. Ela pode viver eternamente, na teoria. Você vai lá com uma sonda, pega os anéis e consegue datar muito bem essas árvores. A árvore mais antiga no planeta é a Matusalém, na Califórnia, um lugar todo preservado, que ninguém nunca vai, eles nem deixam chegar lá. Quanto tempo? 4.700 anos. Eles acho que erraram um pouquinho ali, né? Pode acertar com a Bíblia o tempo dessa datação. Tem um pinheiro que é chamado de pinheiro bisavô, no Chile, que também foram fazer o cálculo, 5.300 anos. Está um pouco extrapolado, porque pela Bíblia você pode corrigir, né? 4.700. Tem uma grama na Austrália, uma grama marinha, que sabe-se que ela cresce de 30 a 50 centímetros por ano. Encontraram lá essa grama imensa, foram fazer o cálculo, 5.000 e poucos anos. Por que esse número mágico sempre aparece? Porque é o número da palavra de Deus e quem revelou foi o próprio Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a justiça. Tem cristão que acha que não, Sim. que começa na torre até a Torre de Babel é alegoria. Para frente, como é que pode? Quem é que fez essa decisão, né, Zeca? Sim. Outra coisa, as civilizações, os egípcios, 4.000 e poucos anos, a Babilônia, todas as civilizações começam pós Torre de Babel, da separação. Aí você vê que quanto mais longe eles estão do ponto em que se acredita que a Torre de Babel estaria, demora um pouco mais para elas se estabelecerem. Boa ciência se encontra na palavra de Deus, boa ciência se encontra em Gênesis. A ciência da Bíblia pode ser usada como guia para a interpretação dos dados científicos. E quando a gente usa a ciência da Bíblia, a gente não erra. A gente não tem os livros que se desatualizam em 20, 30 anos nas nossas prateleiras, gente. Vamos seguir a Bíblia, vamos ter a Bíblia como nosso referencial de boa ciência e vamos voltar, né, Zeca, a respeitar a palavra de Deus, até a palavra de Deus como nosso único guia de fé e prática. Uma palavra inerrante, toda literal. Não tem nenhuma alegoria lá. Vamos parar com os compromissos com milhões e milhões de anos. Vamos parar de dizer que Ion são eras. O que é isso, gente? Ion é dia literal de 24 horas. Eu estou estudando hebraico agora, viu, Adalto? Legal. Não tem pelo hebraico como você não dizer que aquilo lá é um dia de 24 horas literal. Ah, mas veja só, tem hebraístas modernos que estão falando que aquilo lá pode ser eras. Os hebraístas modernos estão usando um pressuposto naturalista para ler o hebraico. 3.000 anos de interpretação do hebraico, todos os hebraístas falavam 24 horas. Agora, vem os pós-modernos, hebraístas pós-modernos, com o seu paradigma de milhões e milhões de anos, ficam corrompendo o Ion da Bíblia. É o Ion de Gênesis, 24 horas, literal, 6.000 anos, em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Esses arranjos teológicos e científicos que às vezes acabam criando tantas polêmicas, a questão do dias e eras é o outro, né, em cima dessa questão. Adalto, o professor Eberle
falou 2 vezes sobre essa questão do cristão evolucionista, do cristão darwinista. Aqui no Brasil a gente tem uma discussão imensa, né? Pode o cristão ser de esquerda e não tal, não sei o quê. Já vi que na ciência também tem essa discussão. Pode o cristão ser darwinista, evolucionista, microevolucionista? Tem alguma brechinha aí, alguma opção que dá para encaixar ou não? Olha, você pode ser. Eu já fui também evolucionista teísta, tá, lá no passado. E a minha passagem do evolucionismo teísta para o criacionismo foi um negócio assim que não foi, eu acordei, deitei evolucionista, acordei criacionista. Tá? Foi um processo de alguns anos. A resposta que eu tenho é bem simples, bem reta e direta. É possível ser cristão e evolucionista? Possível é. O problema é que você está errado. Só isso. É possível. Só tem esse problema. Só tem esse pequeno problema. A pergunta é, mas por que eu estaria errado? Porque a teoria da evolução, tecnicamente, se você é darwinista, você vai perceber que Darwin escreveu um livro que diz que no título fala a sobrevivência. Se ele fala de sobrevivência, é porque alguns morrem e outros continuam. Ou seja, o evolucionismo é uma teoria baseada totalmente num processo de morte. Ou seja, a morte teria que estar no mundo desde o seu início. Não tem como. Sei lá, apareceu a primeira célula lá naquela sopa maluca. Tá? Falando nisso, se aquela célula já era vida ou não. Bem interessante, né? Se for vida, então a gente tem um problema aí para ser resolvido. Mas, de qualquer forma, isso é outra história. Essa célula que surgiu ali assim, esse negócio todo acontecendo. Tá, isso daí seria, esse processo todo, essa primeira célula, ela já teria a capacidade de morrer? Ou ela teria a capacidade de reproduzir? Rapaz, se tivesse as duas, que coisa impressionante. Mas para o evolucionismo, morte teria que estar no mundo desde a primeira célula. Não tem como. Então, se a morte já estava no mundo desde o início, a Bíblia não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Ou seja, você vai chegar e falar assim, 2 amebas pecaram. Uma olhou para o outro e falou assim, seu complexo de Golgi é melhor do que o meu, a sua membrana, sei lá o quê. Sabe, não faz sentido isso. Ou seja, se a morte já estava no mundo, obviamente, a morte não poderia ser o salário do pecado. Seria só um processo natural. Então, Jesus veio para morrer por um processo natural. Ué, porque ele não morreu também por outros processos naturais que estão por aí? Por que a Bíblia dá essa ênfase tão grande na morte? Porque a morte é o salário do pecado. A Bíblia nos ensina isso. Então, quando uma pessoa se diz cristão e evolucionista, ele está negando uma das duas coisas. Ou ele está negando o evolucionismo que ele diz crer, ou ele está negando o cristianismo que ele diz aceitar. Isso é totalmente incompatível. Totalmente. A pessoa pode ser? Pode, mas ela vai estar errada. Ela vai negar um dos dois. Sim. Porque, em última análise, se você é cristão, você tem que chegar nessa posição que Marcos tem dito muito bem aqui, é o que eu defendo também. É uma terra jovem, faz pouco tempo e é do jeitinho que a Bíblia nos diz. E só para concluir, é por isso que eu gosto demais da Bíblia, creio que é um livro espetacular. Já percebeu que não foi lançada a versão 2022 esse ano, né? Nem a 2021, nem a 2020, a 2019. Ela é e sempre será a palavra infalível, inerrante do nosso Deus. Inclusive, quando lançam alguma atualização do texto, né? Que às vezes é padrão, às vezes para um português mais fácil, mais acessível, alguma tradução, a turma às vezes não gosta muito, né? Prefere o texto mais antigo, aquele mais rebuscado, sempre tem essas questões. Eu vou precisar chamar um intervalo rápido e, na sequência, no próximo bloco, o Adalto vai falar e o professor Heber vai comentar também sobre os 2 livros que Deus escreveu. Calma, não é heresia nova que nós estamos inventando, não. O Adalto vai explicar isso para você na sequência, tá bom? No próximo bloco, fica ligadinho. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto. Você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras, do estudo da teologia, quer aprimorar, lapidar esse dom que Deus colocou na sua vida, se capacitar para o ministério, para o trabalho do reino, procura pela grade, código 11 3115 0819 é o telefone da grade. Ligue em horário comercial, tá bom? E aí você tira todas as suas dúvidas. Os cursos oferecidos, os formatos, os dias, valores, tudo direitinho, para, quem sabe, você se tornar o próximo aluno da grade. Eu tenho certeza que será um instrumento de bênção na sua vida também, tá bom?
você que gosta de navegar aí na internet, vai lá no site da HIT e lá você vai encontrar muita informação da emissora e da nossa programação. Então, você que curte, vai ter muita informação lá dos nossos bastidores, dos programas, do conteúdo, tudo lá para você. E a HIT também está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. Tudo lá, todo o nosso material à sua disposição. No canal do YouTube você consegue ver e rever os nossos programas. Então, perdeu alguma edição do Vejam Só, ou inclusive quer compartilhar esse conteúdo. Imagina que surgiu na Escola Bíblica Dominical esse debate sobre a questão do Gênesis, dos dias, eras, o gap e tudo mais. Manda lá o conteúdo para o pessoal poder assistir também e aprender um pouquinho mais, tá bom? Tudo isso lá no nosso canal do YouTube, muito fácil de navegar e de se encontrar por lá, tá certo? Intervalo rápido, e aqui é rápido mesmo, hein? Não são dias, nem eras, não tem nada disso. Vejam só, daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio o professor Adalto Lourenço e também o professor Marcos Eberlin, falando aqui muito sobre a questão da ciência, da fé, utilizando de maneira mais específica assim, um relato do Gênesis para falar sobre essas questões. Inclusive, muito do assunto que a gente tratou no bloco anterior está aqui nesse material do professor Adalto, ó. Gênesis 1 e 2, falando muito sobre essa questão do intervalo, dias, eras e tudo mais, aí direitinho para você, ó. Vai lá que você vai encontrar muita informação. Não dá tempo da gente colocar tudo aqui. Aliás, professor, você como um bom físico, o tempo passa mais rápido hoje em dia ou é o mesmo tempo que a gente tinha antigamente? A gente só está mais atarefado, viu? O tempo continua sendo o mesmo, mas a gente está um pouco mais atarefado atualmente. Então, eu estou muito ocupado, então. A culpa não é da Angélica que o tempo está passando mais rápido, não. Se livrou, viu, Angélica? Se livrou dessa. Ó, nós estamos caminhando para o final do bloco e do programa, né? Mas eu quero ainda tratar de um assunto que, de novo, eu vi nas suas redes sociais. Fiquei navegando lá, viu, professor Adalto? Está muito bacana, inclusive, o seu perfil no Instagram também. Fica aqui a indicação para você que quer conhecer um pouquinho mais, não só do Ministério do Irmão, do trabalho, mas também dessas questões científicas relacionadas à Bíblia. E tem um vídeo lá do irmão falando sobre os 2 livros que Deus deixou, que eu fiquei intrigadíssimo, achei muito interessante. E eu queria caminhar para o final do programa de hoje falando sobre essa temática dos 2 livros que Deus escreveu. Legal. Eu trato especificamente de 2 livros, na verdade são 3, tá? Mas 2 são os óbvios. O primeiro é o livro das obras de Deus, que é a natureza. E o segundo é o livro das palavras de Deus, que é a própria Bíblia. Tem um terceiro livro, que é óbvio também, que é o livro da sua imagem, que é Jesus Cristo. Mas os 2 livros que nós trabalhamos mais são o livro das suas palavras, a Bíblia, e o livro das suas obras, que é a própria natureza. Quando você vai no livro de Romanos, inclusive foi o texto que o Marcos citou, quando diz assim que as coisas, esses atributos invisíveis de Deus são claramente vistos por meio das coisas criadas, ou das coisas que foram criadas, essa expressão no grego, coisas criadas, é uma palavra só, que foi traduzida em 2 palavras no português. A palavra grega é a palavra poema, de onde nós tiramos a palavra poema. Então, a natureza nada mais é do que um poema que Deus escreveu. Na verdade, Deus quer que nós aprendamos a lê-lo. Ou seja, o que a natureza é, o que significa. Eu já estive uma vez, alguns anos atrás, com o Weber, e eu falei do 3 em 1. Sim. Então, quando nós olhamos a natureza, por que a natureza é 3 em 1? Porque essa é uma característica dela. Quando nós olhamos os atributos invisíveis de Deus, que atributos invisíveis seriam esses? Por exemplo, Deus é eterno. Como é que eu saberia que Deus é eterno? De que maneira eu consigo ver isso? Uma coisa que Deus criou que me ajuda a entender esse atributo invisível de Deus, que é o ser eterno, foi o tempo. O fato de Deus ter criado o tempo, agora eu sei o que significa ser eterno. Se Deus não tivesse criado o tempo, eu não saberia o que é ontem, o que será amanhã. Imagina Deus chegar e Deus não tivesse criado o tempo e Deus dissesse o seguinte: eu nunca deixarei de existir. Espera aí, o que significa nunca se o tempo não existe? Define nunca.
Tira o contexto de tempo, não faz sentido. Ou se Deus falasse assim, eu sempre existi. Qual o conceito de sempre se tempo não existe? Percebe? Então Deus criou algo na natureza que pudesse me mostrar alguma coisa relacionada com Ele, um atributo dele que seja invisível. E todos os demais atributos de Deus estão aí na natureza. Então essa é a parte que é bonita quando nós estudamos o livro das suas obras, a natureza, e o livro das suas palavras, que é a Bíblia. Por isso que eu digo assim que essa oportunidade que Deus nos dá, Marcos, eu e tantos outros aí, de estudarmos a natureza, estudarmos o livro das suas palavras também, a Bíblia, é espetacular. Porque nós vemos o quanto que os dois eles andam juntos, porque o autor é o mesmo. Deus não iria dizer algo na Bíblia e dizer algo completamente diferente na natureza. Não é caráter de Deus fazer isso. Ele diz a mesma coisa de maneiras diferentes. Inclusive, isso é a boa poesia hebraica. Você diz a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Sem dúvida. Professor Heber, para a gente poder encerrar, o salmista trabalha com esse conceito também, né? Quando ele fala que os céus proclamam, né, a obra, a criação de Deus também, mostrando que o autor bíblico tinha essa noção de que Deus tinha colocado o dedo, uma mão inteira, né, na criação. Zeca, Salmos é um livro de ciência das nossas origens, porque em Salmos 33, 9, porque, olha, como eu falei no início, dizem que a Bíblia diz que foi Deus que fez, um ser, né, de extrema sabedoria, mas não fala como ele fez. Eu falo, peraí, tem gente que não está lendo a Bíblia? Nem Salmos está lendo, porque em Salmos 33, 9 está escrito assim, ó, porque ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Então, é claramente dito nesses salmos que foi o falar de Deus que propiciou todas as obras, que startou, que catalisou, que iniciou tudo. Foi o poder da sua palavra. Ele ordenou, e quanto tempo passou para que tudo fosse formado? O próprio Salmos diz, né? O 33, 9. Ele ordenou e logo tudo foi criado. O logo, a palavra hebraica, não é assim um logo de passar algum tempinho. É imediatamente, de pronto. Então, está fechada a questão. Ou você tira esse salmo da sua Bíblia, ou você segue a ciência da palavra de Deus. Não foram milhões e milhões de anos. Em Salmos 33, 6 está escrito assim, porque o universo foi criado pelo sopro, pelo espírito de sua boca. Então ele falou e tudo se fez. Jesus esteve aqui e fez a mesma coisa. Falou, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu imediatamente. A gente até brinca, né, que ele falou Lázaro, porque se ele falasse sai para fora, sairia todo mundo, né? Ele falou, haja vinho, e houve vinho. Ele nem falou, né? Ele pensou. A mulher que vertia sangue encostou nas vestes, no cinto, né? Naquela corda que segurava. E ele falou, senti que de mim saiu o poder. Então, está muito claro em Gênesis, nos Salmos, na Bíblia toda, como Deus fez. Os céus proclamam a glória de Deus, anunciam, né, a sua grandeza e tudo mais. A Bíblia fala, olha, sem palavras, sem selfies, sem fotos, sem vídeos, mas a gente ouve a sua voz. O pior é que tem agora foto, e tem vídeo, e tem selfie, né? O Hubble, né? Nós vamos falar, né? O Hubble mandou uma foto, olha só, já até foto tem, de um universo feito pronto. Subimos com os nossos satélites e monitoramos o planeta Terra. Zeca, todos que estão nos ouvindo. Olha só, a gente tem foto e a gente tem vídeo também. Pior que tem. E a gente viu que os continentes estão se afastando. Descobrimos isso com ciência moderna. E aí a gente fala assim, poxa, se está se afastando, a gente vai regredir. Regredir encaixa perfeitamente todos os continentes. Gênesis, aquele livro de alegoria, né? Que não tem ciência, falava assim, olha, e junte-se as águas num só lugar, um único mar. E apareça a porção seca, o único continente, que a gente chama de Pangeia. A gente vê quanto tempo faz que esse processo ocorreu, porque o tempo também é importante. Pela ciência, a gente descobriu que o encaixe é perfeito.
E a erosão come as bordas. Então, esse processo não pode estar ocorrendo há milhões e milhões de anos, tem que ser muito recente. A separação, os rios agora correm para o mar. Os rios correm para o mar. Tem uma música que fala sobre isso. Sim. E o que acontece? Carrega os seus sedimentos e cria os deltas. O delta do rio Amazonas, foram medir a taxa de deposição dos sedimentos, ele nem sequer na África chegou ainda. Está parado no meio do Oceano Atlântico. E deu o número mágico do Adalto, 6.000 anos. Isso aqui ficou boa, né? Eu vou começar a usar o número mágico do Adalto, 6.000 anos. 6.000 anos, gente, né? Eu plagiei um pouco o Adalto nas minhas palestras, né? Porque o mestre, a gente aprende com ele. 6.000 anos, esse número mágico está em todos os lugares. Então, Salmos, os salmistas deixam muito claro também os mecanismos que Deus usou. Porque pela fé entendemos que pela palavra de Deus, o que é visível foi feito do invisível. Então, ele não pegou o casalzinho lá e escolheu, né, gente? Como tem muitos cristãos hoje, aquele samba do crioulo doido, misturando péssima teologia com péssima filosofia, com péssima ciência, como Adalto educadamente, né? Mais educadamente do que eu falei, né? Gente, é péssima teologia. Você tem que corromper a ciência e corromper a Bíblia para encaixar as duas coisas. E não, a gente vê claramente que ele pegou pronto, 6.000 anos, criou pelo poder da sua palavra. Boa. Eu vou precisar encerrar o programa de hoje, mas a ótima notícia é que amanhã nós estaremos de volta com essas duas figuras emblemáticas, falando mais sobre ciência. Nós vamos falar sobre o dilúvio, nós vamos falar sobre os dinossauros, que eu sei que você que está nos assistindo gosta também. Nós vamos falar sobre essas fotos que o professor Heber acabou de falar. Onde que estão essas fotos? O que é isso? Como é que isso foi comprovado? Vamos tentar no próximo programa, amanhã, falar muito mais sobre isso. Antes, deixa eu só colocar aí na tela para você o presente que nós vamos disponibilizar para você que nos acompanha e nos assiste. Nesses próximos meses, você que manda a sua foto e participa do Vejam Só, nós vamos mandar na sua casa esse livro do professor Marcos Ebre, Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. É uma dedicatória muito bacana que ele colocou lá também para você. Então, manda a sua foto assistindo o Vejam Só e nós vamos enviar esse material aí para você, tá bom? Hoje, por conta do tempo, não deu para a gente colocar as fotos, nem os comentários. Amanhã a gente tenta, tá bom? Continue participando lá da nossa enquete. Forte abraço a você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá!